Salve, legionários! Se você gosta de mistério e investigação, esse vídeo é para você. Porque hoje marcharemos com a legião para descobrir quem assassinou o grande Germânico, o Vingador de Teutoburgo. A nossa história começa com uma família. Temos Otaviano Augusto, que é casado com Lívia Drusila. Uma das crianças adotivas desse casal é Tibério, que mais tarde se tornou imperador. O irmão de Tibério, Druso, é casado com Antônia, a jovem, a qual dá à luz a uma criança. Na verdade, ela teve muitos filhos, mas o mais conhecido é aquele que conhecemos como Germânico. Druso, o pai de Germânico, perde a vida muito cedo e Tibério adota Germânico. O jovem Germânico, obviamente, cresce na família imperial e desde jovem ele mostra ser um grande comandante. Ele aproveita e acompanha o pai adotivo Tibério na Panônia, que é exatamente essa área que vemos no mapa. Hoje corresponde mais ou menos à atual Hungria, onde existiam guerras e algumas rebeliões que sempre eram suprimidas. E ali, ele já se comporta muito bem, como um jovem general. Ele já se mostra ser muito valioso. Então, em 9 d.C., acontece uma tragédia para o exército romano. Roma dá à Germânia como uma província já conquistada, quando de repente, em 9 d.C., uma terrível emboscada de tribos germânicas, lideradas por Armínio, que trai o general que tinha sido enviado por Otaviano Augusto, extermina 3 legiões. Se você não sabe do que eu estou falando, eu já fiz um vídeo completo sobre a Batalha de Teutoburgo e um outro sobre a vingança de Roma. Por favor, quem não viu, veja. Só entendendo essa história, vocês vão saber a importância real de Germânico. Depois desses acontecimentos, Augusto tem medo que com essa vitória de Armínio, Roma possa ser atacada por uma verdadeira horda bárbara, visto que os outros povos iriam ficar sabendo dessa derrota do exército romano. E uma coisa podia levar a outra. Assim, imediatamente nos anos seguintes, Tibério é enviado e conduz campanhas eficazes e dá uma resposta inicial. Porém, em um determinado momento, as legiões que estão na Germânia se rebelam. Os motivos são as suas condições de vida estressantes e também por algumas coisas que eles desejavam e não receberam. E então o Germânico entra em jogo, agora já um adulto. Ele comanda uma campanha contra os mesmos germânicos que tinham armado essa emboscada e vence em 2 grandes batalhas, colocando Armínio para correr em ambos os casos. Assim ele se torna muito famoso. Ele é o Vingador de Teutoburgo e se torna um herói de Roma, um dos maiores generais e um dos mais amados de todos. Nesse ponto, no entanto, começa um mistério. Germânico vence e está a um passo de trazer a Germânia de volta ao domínio e controle de Roma. No entanto, Tibério, que enquanto isso se tornou imperador, decide chamá-lo de volta à sua terra natal. Por que ele faz isso? Existem motivações militares aqui. Armínio perde e a sua rebelião foi aniquilada. E agora repetir todo o processo de colonização e romanização da Germânia custaria muito. Você pode obter o mesmo resultado com uma série de acordos e mantendo a fronteira do Reno. Portanto, há razões militares que o levam a chamar Germânico de volta. Porém, também existem outras coisas. Na verdade, existem razões mais sinistras. Uma outra interpretação dessa história é que Germânico se tornou extremamente famoso e talvez Tibério pensou que ele poderia querer concorrer para um futuro cargo de imperador no lugar de Tibério. Então poderia existir esse perigo. Entre outras coisas, Germânico está acompanhado por Agripina, sua esposa, que é uma mulher de grande força de vontade, que vai nos campos de batalha, que também comanda soldados. Portanto, ela é também conhecida como uma autoridade. E assim Agripina faz de tudo para tentar convencer Germânico a tirar o lugar de Tibério. E aí está um sério perigo para o imperador. Mas Germânico recusa, porque se prova ser fiel e não quer criar mais guerras civis. Mas o perigo existe. Portanto, por esta razão militar, junto com esses motivos pessoais,
Tibério manda Germânico voltar para Roma. Germânico, obviamente, é muito homenageado. Porém, Tibério, vendo que Germânico é verdadeiramente uma ameaça em termos de glória à sua autoridade, em um certo momento decide mandá-lo para o Oriente. Porque no Oriente existiam alguns estados vassalos de Roma que deviam ser regulados e controlados mais de perto, por assim dizer, porque alguns soberanos ali, que eram amigos dos romanos, haviam perdido a vida. Por esse motivo, os romanos têm medo que a situação ali possa ser instável. Assim, eles mandam Germânico para lá. Muito provavelmente, mandam ele para mantê-lo longe. O ponto é que Germânico aceita a missão. Germânico então vai para o Oriente, junto com a sua esposa Agripina, mas não só com ela. Há também um conselheiro de nome Calpurnio Pisão. E adivinhem, é um conselheiro de grande confiança de Tibério, que foi mandado por ele. A missão dele é monitorar Germânico, porque Tibério não confia em Germânico. Ele tem medo que ele possa fazer algum movimento precipitado, que ele possa desencadear uma guerra sem sentido. Mas, na realidade, Germânico se comporta muito bem, no sentido de que ele pensa estrategicamente. Ele faz uma série de acordos, de tratados, cria novas províncias e corrige a situação no Oriente com muita habilidade. Só que Pisão, o conselheiro, em um determinado momento faz um movimento inesperado. Germânico e Agripina tiram férias no Egito, e enquanto isso, Pisão cancela todos os tratados que Germânico fez. Germânico então volta e descobre tudo, e vai discutir com Pisão. Por que você cancelou os meus tratados? É uma discussão inflamada, obviamente. Quem iria gostar de saber uma coisa dessas? Pisão então decide voltar para Roma, e assim acontece, se é que podemos dizer, um delito. Alguns dias depois, Germânico fica doente, fica seriamente doente, e sua condição e a sua saúde sofrem um estranho colapso imediato. É estranho porque ele é consideravelmente jovem e é um homem forte, mas ele começa a ficar cada vez pior. Assim, à beira da morte, ele conversa com a esposa e diz: "Eu suspeito que fui envenenado por Pisão em nome de Tibério, porque eu me sentia bem, não consigo entender por que eu me sinto tão mal de repente." Então ele pede à mulher para fazer justiça, mas tomando cuidado para não ir contra poderes muito fortes. E assim, no distante Oriente, Germânico, depois de alguns dias, morre. Assim, o mistério se aprofunda. Agripina retorna a Roma com as cinzas de Germânico e diz claramente que o marido foi envenenado e que ela tem grandes suspeitas. E praticamente assim, no boca a boca, acusa Tibério e Pisão. Assim começa uma suspeita gigantesca em cima dos dois, a suspeita de um assassinato. Existem também alguns comportamentos estranhos, porque quando chega o dia do funeral de Germânico, em Roma, no dia que eles iriam enterrar as suas cinzas no mausoléu de Augusto, tanto Tibério quanto Pisão, talvez por prudência, mas eles não participam. Uma coisa realmente estranha. Germânico foi muito importante como general legionários. Ele era praticamente um herói dos tempos antigos para o povo romano. Então o fato deles não participarem é muito estranho. É fora do comum. Assim, em um certo momento, Pisão é processado e julgado pelo suposto envenenamento de Germânico. Tibério foi chamado como testemunha, mas ele faz um discurso estranho, no qual ele fica neutro, nem de um lado, nem de outro, e também não fornece nenhuma prova. Assim o julgamento continua, mas eles não conseguem condenar Pisão por esse crime, porque existe uma insuficiência de provas. Até Tácito fala isso, porque todos acreditavam na história do envenenamento, ele diz. Mas não há vestígios de veneno, não há provas, e portanto não foi possível culpar Pisão. No entanto, Pisão estava sendo acusado por tantas outras coisas, tinha uma infinidade de acusações já contra ele, e com certeza ele teria sido condenado.
Então ele decide se matar para não passar o resto da sua vida na cadeia. E com esse final estranho, a história permanece quase sem explicação. Sobra agora só Agripina, que continua a sua luta contra Tibério. São muitos relacionamentos importantes para essa história que eu estou simplificando aqui, legionários. Senão o vídeo teria 2 horas. Mas em um certo momento, Agripina já não era inimiga só de Tibério, mas também do prefeito pretoriano Sejano, que era muito astuto e muito perigoso. No início, Tibério tenta fazer as pazes com Agripina, mas, no entanto, Agripina revela-se irredutível. Em um certo momento, Agripina também adoece, e Tibério vai fazer uma visita a ela. Mas ela recusa a sua comida, por medo que esteja envenenada. Portanto, as relações entre os dois são interrompidas. E como isso termina? Bom, sob o comando de Sejano, que é uma das mentes diabólicas dessa história, a mulher é presa. Ela é presa por conspiração contra Tibério. E a briga no momento da prisão foi tão brutal, os soldados foram tão brutos com ela, que ela perde a visão em um dos olhos. Ela é exilada para uma pequena ilha e depois de alguns meses morre de fome. Provavelmente uma condição imposta por seus carcereiros. E assim, meus amigos, com esse final triste, termina a história do herói de Teutoburgo, o homem que fez Armínio parecer um moleque. Uma história de mistério, sim, porque a pergunta sempre vai ficar no ar. Germânico foi mesmo envenenado? Foi envenenado por Pisão, amando de Tibério? Ou será que ele pegou uma doença que o matou? O que significam as suas últimas palavras antes de morrer? Elas tinham sentido? E o terrível fim de Agripina? Será que ela tinha desafiado tanto assim a autoridade de Tibério? Ou eles queriam eliminar a última testemunha? Depois desse mini documentário, eu deixo vocês com essas perguntas. Me contem nos comentários e deem a opinião de vocês. A minha opinião, eu acho que vocês já sabem. Eu não fico em cima do muro. Para mim, ele foi sim envenenado. E esse plano já começou quando ele foi isolado no Oriente. Mas essa é só a minha opinião. Eu vou ficando por aqui e, como sempre, desejo tudo de melhor para vocês.